Meus irmãos, boa tarde. Para mim está sendo uma grande alegria eu estar aqui com vocês. É a minha primeira vez na casa. Como o Manu falou, eu sou de Olinda, né? E estou conhecendo inclusive o bairro pela primeira vez. Muito obrigada pelo convite, viu, Manu? Muito obrigada. E que a gente juntos hoje vai estudar um pouquinho, né, sobre um tema realmente muito delicado de se falar. Mas é a primeira célula social. É o primeiro momento de nós encarnados aqui na Terra, que é a família. E quando a gente vai falar sobre família, eu trouxe alguns conceitos, eu trouxe algumas reflexões a respeito do tema família. Porque ela é na verdade, a gente não sabe a origem da palavra família. Estou aqui botando que os conceitos eu vou ler, tá? Porque eu não consigo decorar essas coisas. Eu admiro muito, né? Tem gente que lê um texto em memória fotográfica, eu tenho que ler pra gente. Mas a gente vai refletir sobre essa leitura, porque como eu disse, não é tão simples falar sobre família. Parece até simples, né? Família, nossa casa, né? Nossos parentes. Mas é muito mais que isso. E as definições que nós encontramos vai nos fazer refletir de como é imprescindível para a gente entender a construção familiar, o formato familiar e a importância de exercer as nossas responsabilidades dentro da família, principalmente da nossa família, dos nossos formatos, das nossas construções e da função da família na sociedade atual, na nossa atualidade, nos fortalecendo como indivíduos e como indivíduos sociais, com relacionamento social. Porque, como eu falei lá no começo, lembra, quando a gente reencarna, o nosso primeiro contato com o mundo material é a família. A gente vai falar de diversas formas familiares aqui, que muitas vezes a gente reencarna e, a princípio, a gente acredita que não tem uma família, né? Mesmo a gente tendo sido gerado por um pai e por uma mãe, a gente às vezes não tem, a gente tem a ideia construída pela estrutura social de que a gente não tem uma família. Mas se a gente for parar para pensar, a gente tem uma família, porque a atualidade nos dá essa facilidade, essa bênção, eu acredito, de termos da família hoje ter um formato plural. E esses conceitos que eu trago da família, ela vai ter por base, para a gente ter uma reflexão linear sobre a construção familiar desde o início. A gente não tem a origem da instituição, quando se deu a primeira instituição familiar, como se originou a família. A gente não tem, estudando, buscando, eu não encontrei nenhum conhecimento que diga começou aqui, nessa civilização. Mas a gente, desde o momento que vai estudar as civilizações, a gente ouve falar do formato familiar. O primeiro formato familiar que a gente tem estudando é o nuclear. O que é um formato nuclear? Pai, mãe e filhos. Só que essa estrutura, muitas vezes na antiguidade, era formada não por laços de afeto, mas por interesses sociais, políticos, de manutenção de herança. Então era um formato onde e nesse formato ainda existia um outro conceito que foi estruturado por muito tempo na nossa sociedade e até bem pouco tempo atrás, que é o formato patriarcal. Homem e mulher, mas o homem como provedor, como chefe de família. Só que aí, como a nossa sociedade é dinâmica, nós como indivíduos buscamos sempre, né, melhorar e realizar satisfazer nossos anseios, nossos desejos, nossos direitos. A gente vai dinamicamente modificando algumas construções estruturais.
E por conta disso, e por conta desse dinamismo, a família, o formato familiar, a construção familiar também seguiu essa linha dinâmica de mudança, precisando abraçar abranger um novo formato e um novo conceito. E é seguindo essa linha de raciocínio que a gente vai hoje verificar a família no tríplice aspecto da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. Então a gente vai entender a família num conceito amplo para ao final a gente trazer essa reflexão para nossas vidas, para o nosso comportamento, para como a gente vivencia esses conceitos dentro da nossa casa. E o primeiro conceito que eu quero trazer aqui para vocês é o conceito deixa eu achar aqui, é o do jurídico, tá? É o conceito jurídico. Porque Manu falou aqui que eu sou estudiosa, eu sou estudante, eu sou advogada, mas eu deixei o direito de lado para estudar psicologia depois de velha. Foi um sonho que eu tive e eu criei coragem e tomei essa atitude há 5 anos atrás. 5 anos não, eu estou no 6º período, né? 3 anos atrás. Então eu sou realmente só estudiosa, tá? Enxerida em alguns casos. Sim, e antes de eu trazer esses conceitos, eles não são conceitos amplos. Isso é bom que a gente converse aqui. São resumos. Eu trago conceitos muito resumidos, apenas para a gente ter um raciocínio linear, para chegar na conclusão da família atual. Porque se eu for trazer conceitos realmente profundos a respeito da filosofia, só da filosofia, acho que a gente levaria aqui o resto da nossa encarnação para entender. Mas tem o sociólogo, tem o psicológico, que também é fundamental. Né? Hoje em dia a gente entende a importância da psicologia nas nossas vidas, que a psicologia vem de um conceito filosófico, e todo esse processo é resumo. Eu estou trazendo aqui aspectos que eu achei importantes para a gente trazer para a nossa reflexão, para a nossa responsabilidade, para as nossas atitudes. Então assim, eu não estou aqui trazendo verdades absolutas, jamais. A gente sabe, né, que dentro da doutrina espírita, dentro da religião, dentro do próprio Evangelho do Cristo, ele mesmo nunca fez isso, né? São reflexões para que a gente leve para o nosso dia a dia. Então aqui são conceitos, resumos, para que a gente chegue a um raciocínio lógico, que cada um vai ter o seu próprio, dependendo da sua própria convivência, da sua própria percepção individual. Mas lembrando sempre que a fraternidade e o laço afetivo a gente vai encontrar agora em todos os conceitos que eu vou trazer. E é esse raciocínio linear em todos esses conceitos esses sim são os que Jesus traz para a gente, e esses sim são conceitos absolutos, porque a gente sabe que tudo progride, mas tudo progride para que a gente encontre a felicidade futura. Tudo progride para que a gente se melhore e abrace essa felicidade futura que a gente vai conseguir encontrar nessa convivência conosco, com a nossa família e com a nossa sociedade, nessas grandes reencarnações que a gente vivencia, vindo para cá o tempo todo e convivendo, nos relacionando com o outro. Então, nada aqui é fatalista. A gente sabe que nada é fatalista nas nossas vidas, mas o bem é. O bem é o único que a gente realmente sabe, tem certeza absoluta de que a gente vai alcançar, porque a caridade e o amor, né? É o bem absoluto, que são as bases das leis de Deus. Então, todo esse raciocínio a gente vai chegar, né? A gente poderia, já acabei, falei já sobre família, tchau, é isso, é afetividade, é amor. Mas vamos entender um pouquinho esse processo. Então, no conceito jurídico, a gente já tem logo a Constituição Federal. Peraí, deixa eu achar ela aqui, porque eu fui falando e não andei a página. Sim, antes de falar do conceito jurídico, a gente tem um filósofo chamado Engels, Friedrich Engels. Eu não consigo falar esse nome, mas é mais ou menos isso.
que ele era também sociólogo. E ele diz que a origem da palavra família vem do latim famulus e designava todo o agrupamento humano envolvendo o senhor da casa, incluindo seus servos. Além disso, esta palavra denomina ligações biológicas, ancestrais, legais e afetivas. Veja que o afetivo vem no final da linha, né? Porque naquela época, antigamente, se tinha essa visão da família nuclear e do poder patriarcal, do homem como provedor, e essa ideia, né, de que a família também tinha um contexto político, também tinha um contexto de poder, e também eram muito vinculadas ao lado biológico e parental, muito ao lado consanguíneo, que são outros formatos que a gente também já desestruturou. E aí, pelas perspectivas jurídicas, a nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 226, diz o seguinte: a família, base da sociedade. Veja, se a gente, quando reencarna, tem como primeiro contato, né, o primeiro aprimoramento da gente nas relações é dentro da família, que nos prepara, inclusive, para o contato social fora da família, a Constituição está dizendo que é a base da sociedade, é a família. Tem especial proteção do Estado. Entende-se também como entidade familiar a comunidade formada, sim, isso está no parágrafo 4º, porque esse artigo, ele tem 7 ou são 8 parágrafos, eu trouxe 2 mais importantes para a gente refletir dentro do contexto. E no parágrafo 4º, a Constituição diz o seguinte: entende-se também como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e dos seus descendentes. Aqui já quebrou aquele aspecto de que tinha que ser uma família nuclear de pai e mãe. Ela é formada por qualquer dos pais, né, e de seus descendentes, mas ainda faz uma ligação muito consanguínea, né? Porque essa Constituição é de 1988. A gente já tem novas, trouxe aqui para a gente também, novas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo STF, a gente tem nova jurisprudência que já abraça os novos formatos. Mas aqui já abre essa possibilidade de novos formatos familiares, né? Já sai daquele aspecto de que pai e mãe, né? Do casal heteroafetivo e seus filhos. No parágrafo 5º, a Constituição diz: os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal. Veja, está aí colocando que existe uma sociedade, né, matrimonial, são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Esse parágrafo, ele não contradiz o segundo, o que eu li anteriormente, ele complementa, tá? Porque os parágrafos, eles têm essa função no artigo, mostram aspectos, trazem leis para determinados casos, trazem, juridicamente falando, trazem novos aspectos para novos casos. Então, disse lá em cima que a família tinha vários aspectos, independente do conjugal, mas aqui diz que no conjugal, havendo a relação conjugal, os direitos são iguais entre os homens e as mulheres. Outro grande avanço na nossa Constituição com relação ao formato de família. Mas como o direito é um conjunto de normas que regulam as relações humanas da sociedade, e como a sociedade é dinâmica, está em constante evolução, o direito tinha que acompanhar esse dinamismo, porque senão ele não ia proteger os indivíduos, né? O direito, ele existe para proteger os indivíduos e as relações sociais, buscando sempre promover a justiça social. Na teoria, né? A gente sabe, mas é assim que a gente deve pensar, é assim que a gente deve acreditar e é assim que a gente deve agir. Porque o direito existe porque existe a necessidade desse amparo jurídico. Então, aí a gente já percebendo as novas
né, esses novos anseios sociais, o Conselho Nacional de Justiça decretou uma resolução de número 175 em 2013, que diz o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça, o ordenamento jurídico, passou a proibir expressamente que as autoridades competentes no âmbito do Poder Judiciário se recusem a realizar habilitação, celebração de casamento civil ou conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo. E o STF, em decisão bem recente, reconheceu a possibilidade de pessoas do mesmo sexo constituírem entidade familiar, devendo ser dispensada a estas famílias homoafetivas a mesma proteção estatal conferida às famílias heteroafetivas. Veja como a gente já está abrangendo mais formação familiar, mais contexto familiar. A gente aqui já sai daquele contexto mononuclear, heteroafetivo, patriarcal. Já estamos abraçando aqui casais separados, mãe e pai solos, casais homoafetivos, mas não para por aí não. É muito abrangente. Família hoje, o conceito de família hoje é muito abrangente. E isso é lindo. E isso a gente vai entender uma mensagem de Jesus do Evangelho, que eu vou trazer ela para aqui. A gente vai entender exatamente, conversando sobre isso, o que Jesus quis dizer lá há mais de 2000 anos atrás. Então, os outros formatos protegidos e amparados pelo ordenamento jurídico, não só brasileiro, mas em muitos outros países do mundo, são família nuclear, aquela que eu falei, com filhos biológicos, famílias extensas, que incluem 3 ou 4 gerações, como pais, os avós, os netos, os tios, etc. Família adotiva, família de casais sem filhos. A sociologia coloca como um dos aspectos da família a proteção das crianças. Mas hoje a gente tem família que não quer ter filho, que é casal que não quer ter filho. Então, também é uma família. Família monoparental, que é composto apenas de um progenitor, né? Seja ele o pai ou a mãe. Família anaparental, que é quando ambos os pais estão ausentes, né? A gente vê muitos avós criando os filhos, os netos, né? Ou quando os casais adotivos, né? Os casais adotam crianças e eles não são criados pelos pais biológicos. Família onde o casal é homossexual com ou sem filhos. Família reconstituída após o divórcio, que foi formada por um novo matrimônio em que um dos dois traz filhos de outro casamento para morar naquela mesma casa, formando uma família com filhos de outra relação. E até, gente, várias pessoas vivendo juntas, sem laços legais, mas com forte afetividade e compromisso mútuo. Afetividade e compromisso mútuo. Vocês prestaram atenção nessas duas palavrinhas? O que é que a família está começando a ser realmente? A gente sai daquele período de que o poder, a política, a herança passa a ser o foco, e aqui o foco é a união afetiva entre as pessoas. Alguém aqui lembra que Jesus veio nos ensinar sobre amar ao próximo como a si, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Tá ou não está começando a gente a perceber isso aqui na nossa convivência atual? Mas vamos lá. Pelo conceito da sociologia, família representa uma agregação de indivíduos unidos por laços afetivos ou de parentesco, em que os adultos são responsáveis pelo cuidado com as crianças. Isso é sociologia, porque a sociologia estuda a sociedade como um todo desde o passado, né? E a gente sabe, obviamente, que a maioria das famílias tem crianças, é a grande maioria.
Então a gente tem responsabilidade, os adultos têm responsabilidade com o cuidado com as crianças, sim. Mas a família também é compreendida como a primeira instituição responsável pela socialização dos indivíduos. Veja a responsabilidade dos membros de uma família. Nós estamos dentro de uma família promovendo indivíduos capazes de conviver em sociedade. Então, a nossa responsabilidade, além da espiritual, além da moral, além da religião, que é construir, é auxiliar no progresso individual dos nossos, além do nosso próprio, óbvio, o dos nossos entes queridos, dos nossos filhos, os das nossas crianças, dos nossos jovens, ainda assim, além desse aspecto moral, nós estamos preparando indivíduos para conviver com outros indivíduos. E ainda tem um conceito abordado pela psicologia, que é, esse daqui é a minha paixão, que é quando a psicologia diz, e para mim aqui essa relação interage muito com a relação espírita, que é, esse conceito é de uma psicóloga chamada Clarissa de Antoni, e ela entende que a família é um conjunto. Ela não está colocando a família feita disso, daquilo, daquele outro, daquele tipo de gente, daquele pai, daquela mãe, homo, hétero. Não, ela está dizendo que é um conjunto de relações. Ela não individualiza, ela abraça a família como um conjunto de relações caracterizadas por influência recíproca. A minha atitude interfere na relação com o outro, interfere na vida do outro. O que eu faço dentro de casa traz, se for para o bem, vai trazer harmonia para dentro da minha casa. Se for para o mal, vai trazer desarmonia, onde todos os indivíduos se desequilibram. Então é um conjunto caracterizado por influência recíproca, direta, intensa e duradoura entre seus membros. E dentro da psicologia a gente ainda tem o conceito da teoria sistêmica da família, que é uma teoria baseada na teoria sistêmica da biologia, que a biologia adaptou para as relações familiares, dizendo que é um conjunto, que a teoria, entendendo que o sujeito, a partir da lógica de sistemas, e sistemas é o conjunto de elementos ligados entre si numa relação contínua, e que essa relação gera um processo de desenvolvimento complexo, com crises que exigem reajustes e amadurecimento, para que se mantenha o equilíbrio entre os componentes daquele grupo sistêmico, indo para além do chefe de família ou do provedor, para perceber esse processo circular em que um interage com o outro em um processo de retroalimentação, e que uma atitude individual afeta mutuamente, reflete mutuamente no sistema daquela família como um todo. E aqui eu vou trazer um exemplo. Se, por exemplo, você tem um filho ou um jovem que ele é muito dinâmico e ainda muito rebelde, por vários aspectos. E a gente acredita que gritar, que botar de castigo, que agir com violência mesmo, com imposição, com intransigência, a gente vai solucionar o problema. Pode até ser naquele momento. Ele vai silenciar por medo, não por respeito, não por entendimento. E aí no futuro, as consequências serão até piores. Quando você quebra esse paradigma de que o gritar é educação e passa a agir com diálogo, com busca de ajuda profissional se a situação ficar difícil, aquelas relações começam a se desenvolver com essa responsabilidade recíproca. E aquele jovem vai crescer um jovem muito mais saudável.
A gente, quando age de modo agressivo, com ameaça e insulto, a gente gera naquele indivíduo inseguro. Quantos pais, né? Você é burro? Meu Deus, a gente vê essas coisas acontecerem. Você está ficando burro, está ficando cego, não está vendo? Você está gerando, acusa, né? E compara, né? Fulaninho conseguiu porque você não conseguiu. A gente está gerando indivíduos inseguros, imaturos, que vai viver em sociedade com esse parâmetro. E aí decorre de muitos outros processos, como depressão, como falta de diálogo, e os pais acabam sem conhecer ou reconhecer seu filho em algum processo mais na frente, né? Então, os pais precisam entender, precisam perceber que essa estratégia de agressividade, de violência, ela é equivocada. E mais, ela acentua o problema, ela não soluciona. Isso tudo é psicologia. Parece ou não parece com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo? Não é? Então, a gente entendendo que essa teoria sistêmica, né, nos faz compreender o compromisso que nós temos com a nossa família. E entendendo tudo isso, a gente verifica que a visão atual da família se dá principalmente pelos laços afetivos e não mais unicamente pelos laços consanguíneos ou de interesses, né, financeiros. E mais, abraça todas as diferenças. E é aqui, meus irmãos, que eu vou fazer. A gente ouve tanto, eu não sei se vocês já ouviram, eu já ouvi muito, as pessoas dizendo que a família está falindo por conta desses novos formatos. E aí a pergunta que eu faço, depois de tudo que a gente conversou aqui até agora, a família está falindo ou está crescendo? Ela está falindo ou está abraçando mais, acolhendo mais? E aí, quando a gente pensa nesse novo formato de família, a gente percebe que a família, ela hoje é aquela família que Jesus veio nos ensinar, falando da família universal. E aí eu vou trazer a passagem de Jesus, que está em Mateus, capítulo 12, versículo 46 a 50. Mas também tem Lucas e também tem Marcos, eu só não vou lembrar os versículos. Eu trouxe aqui o de Mateus. E esse capítulo, essa passagem, na tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, ele intitula como A Verdadeira Família de Jesus. Falava ainda, nos narra Mateus, falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, querendo falar contigo. Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Meus irmãos, quando a gente ouve assim, faz: como assim? Jesus está desrespeitando Maria, né? A nossa Virgem Maria, Santa Maria, né? Que a gente entende, a gente foi construído nessa ideia de Virgem Maria, mãe dele, gente, mãe dele. Ele desrespeitou a mãe dele? Claro que não. E a gente sabe por todo o seu evangelho que Jesus só pregou a paz, o amor. Ele está aqui aproveitando uma situação para mostrar que a família humana é muito além da família nuclear, é muito além daquela família individual. A família humana é a fraternidade. E a família humana, ela se consolida diante da vida futura e da vida espiritual, quando ela vivencia, quando nós, seres humanos, vivenciarmos plenamente o amor de Deus. Quando a gente vivenciar de verdade
as leis de Deus. A prática das leis de Deus é a prática do amor. Mas o amor, muito além daquele amor que a gente entende como amor de homem e mulher, é o amor fraternal, o amor que é paciente, o amor que olha o outro e entende que todos estamos atravessando o mesmo caminho de progresso. Nós hoje, todos nós aqui, nenhum de nós aqui já atingiu o estado, né, como até Haroldo brinca, tem uma péssima notícia e uma boa. A péssima é que ninguém aqui é espírito puro, mas a boa é que um dia seremos. Né? Então, assim, a gente está nesse processo de evolução. E a gente tem que entender que o outro também. E se a gente não é perfeito, o outro também não é. E a gente entendendo esse conceito de fraternidade universal, entendendo todos os indivíduos como filhos do mesmo Pai, irmãos do Mestre, do nosso guia e modelo, e praticarmos e buscarmos a cada dia, praticarmos as suas leis de amor, a gente vai vivenciar os verdadeiros laços familiares. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz esse conhecimento, essa reflexão, de um modo muito fácil de entender. Primeiro, nos trazendo a reencarnação. Então a gente sabe, às vezes a gente tem um parente difícil dentro de casa. Esse parente difícil, a gente entendendo a lei de reencarnação, provavelmente está ali, né? Provavelmente, certamente está ali, para a evolução dos dois, para o crescimento moral dos dois, para cada um daquela relação aprender de alguma forma. Esse parente difícil pode ter sido um inimigo meu no passado, ou eu ter sido, né, ter feito algum mal a ele, e ali nós estamos reparando estas arestas, esta relação equivocada com base no ódio, para aprender a vivenciar com base no amor. Então, se a própria reencarnação nos mostra que a família é muito mais abrangente do que aquela família parental, e que a gente muitas vezes abraça até pessoas que a gente não tem simpatia, para que a gente aprenda a amar e que esse nosso coração abrace mais pessoas ainda, numa grande família universal, por que a gente já não começa a entender nosso parente difícil de agora? A gente não começa nós a darmos o primeiro passo numa relação mais saudável. E se ficar muito difícil, procura ajuda. Porque eu sei que não é fácil conviver. Eu tenho um filho de 20 anos. Eu sei que às vezes fica muito difícil você entender a perspectiva de um jovem. Mas o amor, tudo vence, já dizia Paulo de Tarso. Então, meus irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá, eu vou só ler porque o tempo está corrido, e eu só quero ler uma parte aqui do Evangelho, que fala sobre esse capítulo de Jesus. E é Santo Agostinho que nos traz essa reflexão. Ele diz assim: os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e de afeição. Esses mesmos espíritos, na sua migração terrena, procuram-se para se agrupar como fazem no espaço, na vida espiritual, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Entretanto, ele está falando aqui da família, né, formada pela afetividade já construída de outras vidas, né, daquela família, daquela relação que a gente tem de afeto mesmo. Vocês estão me ouvindo que eu estou fugindo do microfone, né? É porque eu sou pequenininha, eu já não quero ver vocês. E aí ele diz assim: mas, porém, todavia, como não devem trabalhar, como nós não devemos trabalhar apenas para nós mesmos, ou seja, a gente também deve trabalhar para nós mesmos, mas não apenas para nós mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, e aqui eu vou botar entre nós, a fim de recebermos conselhos
e bons exemplos, deles receberem, né, conselhos e bons exemplos para que progridam. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova que nós vamos executar. É aqui que nós vamos testemunhar o nosso aprendizado sobre o verdadeiro conhecimento de família universal, de fraternidade universal. Recebei-os, isso é Santo Agostinho nos orientando, nos pedindo, né? nos exortando, nos convidando. Recebei-os como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos, que por sua vez irão salvar outros náufragos. Vocês estão entendendo aquela teoria sistêmica da psicologia de um círculo, onde a partir do momento em que eu atuo com carinho, com amor, com acolhimento com o outro também cresce, eu cresço, e assim a gente sai de dentro de casa para viver em sociedade com indivíduos melhores e passamos esse bem para o outro. É um círculo, né? É uma constante. E aqui Santo Agostinho está nos dizendo isso. Quando nós acolhemos aqueles irmãos mais difíceis, a gente não só está promovendo o bem para nós mesmos, como para ele, como para todo. Nada na espiritualidade é feita sem planejamento. Todos nós estamos inseridos, né, dentro da lei de progresso de Deus. Estamos todos progredindo. Às vezes a gente se equivoca, a gente às vezes cai, às vezes a gente grita com o outro. Respira, né? Como a gente já disse aqui, a gente ainda não é espírito perfeito, então a gente também tem tempo, porque o nosso instante aqui na Terra é assim, num segundo acabou e já vem, daqui a pouco a gente já está aqui de novo. Mas Deus sempre nos oportuniza diariamente a vivenciar essa busca pela melhora individual e do outro. Então, quando a gente acolhe o nosso familiar, a gente está não só ajudando aquele núcleo familiar, a gente está contribuindo para a grande fraternidade universal, que foi a que Jesus veio nos ensinar. O Evangelho, o livro Consolador, na questão 342, da terceira parte denominada religião, veja, eu falei sobre ciência, falei sobre filosofia, a gente agora está na religião. E Allan Kardec, ou Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 342, fala sobre essa passagem de Jesus, né? Os trabalhadores do grupo espírita, à época, né, que fizeram essa pergunta, do Luiz Gonzaga, o centro, lá em Leopoldo, em Minas Gerais, com Chico Xavier, fizeram a seguinte pergunta: quem é, né, o que significa essa resposta de Jesus aos seus discípulos? E aí Emmanuel responde, né? Quem é minha mãe, né? Quem são meus irmãos? Aí os próprios trabalhadores perguntam: não é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Né? Eles já perceberam isso. E aí Emmanuel responde: o Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, ao qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes. Gente, aparentemente mais felizes. Só esse pequeno detalhe aqui, a gente já percebe que a gente está no mundo de expiações e provas, né? A gente está buscando essa felicidade, mas ela ainda não existe plenamente. E eu vou falar, se der tempo, ainda sobre a sociedade líquida, da modernidade líquida, que fala sobre isso. Desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. E mais na frente, na questão 344, ele vai falar sobre a educação. E ele diz que a educação, às vezes, requer mais
firmeza. E ele fala: esclarecer é também amar. Lindo isso, né? A gente, e aqui eu quero trazer esse conceito de modernidade líquida, trazida por um polonês chamado Zygmunt Bauman, no início do século XX, né, bem recente. Ele era um filósofo e ele falava, ele tinha uma teoria da sociedade, da modernidade sólida, né, que trazia as dificuldades de relação com ter muita rigidez. Mas ele fala que, em contrapartida a essa sociedade sólida, se saiu do 8 para o 80 e fomos para a modernidade líquida, onde as relações elas são muito fluidas, são muito rápidas, muito superficiais. Agora imagina hoje com as redes sociais, né, que a gente tem o mundo na nossa mão. Quantas vezes a gente está em casa cansado, né, porque todo mundo hoje em dia é multitarefado. E aí a gente faz assim: meu Deus, eu não quero nem conversa hoje com os meninos, vou dar o celular, toma. E a gente está dando a um ser ainda despreparado o mundo na mão deles. E com isso, esse indivíduo, essa criança ou esse jovem vai conhecer um mundo sem um preparo emocional em casa. E o que acontece? Nós adultos somos pegos nessa armadilha o tempo todo. Imagina os jovens. As redes sociais ditam normas muitas vezes. Ditam normas de vestimenta, de corpo, de relação, de quem é bem-sucedido. Diz que você deve viver feliz o tempo todo, porque mostra equivocadamente uma felicidade inexistente ainda. Quantas vezes a gente ouve: fulaninho se suicidou, e você faz como? Se tudo, ele só mostrava alegria nas redes sociais. E aí as gerações estão vivenciando situações muito tristes, de muita depressão, de um aumento considerável de depressão e de suicídio entre crianças e jovens. O que faz uma criança que ainda nem conhece o que é um boleto bancário, né? Das responsabilidades mesmo de uma vida adulta, não querer mais continuar com a vida? E é aqui, meus irmãos, que a solidez das relações devem começar a pautar as nossas responsabilidades. E aí a gente deve dosar entre liquidez e solidez, que solidez não significa rigidez, não significa violência, não significa agressão, não significa educar com imposição. Solidez das relações significa ensinar aquilo que Jesus veio nos ensinar, a ensinar os nossos filhos e a vivenciar com os nossos parentes, com nossos entes queridos, aquilo que Jesus veio nos ensinar. Então, que é amar, né? A respeitar pai e mãe, a respeitar os mais velhos, a ter responsabilidade com a educação dos nossos filhos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso. Se a gente recebe em nosso seio familiar espíritos, né? Reencarnam espíritos sob a nossa responsabilidade, é porque a gente se comprometeu na melhoria daquele espírito. E a educação é o caminho. Esclarecer é amor, já nos disse Emmanuel. Mas essa educação, ela deve ser carinhosa, ela deve ser acolhedora, ela deve ser paciente. E se a gente tem dificuldade, aí vem a facilidade do mundo moderno, né? Que a gente tem ao nosso alcance. Hoje em dia, uma consulta de psicólogo pode ser feita também nas mãos pelo celular. A gente tem uma ajuda profissional muito facilitada. A gente tem diariamente quantas lives por dia dentro da doutrina espírita, dentro dos outros formatos religiosos, a nos dizer abraça, a nos dizer acolhe, a nos dizer se respeite e respeite o outro, respeite sua família. Sejamos nós os agentes dentro da nossa família de transformação, porque mudança é difícil.
mudar as nossas estruturas culturais, né? Os nossos muitos equívocos, muitos pensamentos equivocados a respeito de educação. A gente transformando isso, a gente abrindo nossos corações, entendendo que somos uma grande família universal, vivendo em harmonia, porque as leis de Deus são harmoniosas, são perfeitas, e nós somos filhos dessa lei. Então, quando a gente dá esse primeiro passo, a gente vai começar a ter mais paciência com o outro, com os nossos filhos. Então, essas são as relações sólidas que fazem muita diferença hoje, que solidificam as emoções dos nossos filhos para eles conseguirem lidar com as dificuldades das redes sociais, com as cobranças dos amigos, ou com os vícios e vicissitudes que a gente vai encarar quando sair de dentro de casa. Meus irmãos, mudar é difícil, desconstruir o que a gente já constrói há tantas décadas é difícil, mas mais difícil ainda é não mudar. Mais difícil ainda é viver enraizado em conceitos já equivocados. Hoje, a grande família atual abraça, se a filosofia, a ciência e a religião nos diz que as relações são afetivas, que as relações são fraternais, isso quer dizer caridade, isso quer dizer show preconceito, show racismo, show imposição, isso quer dizer acolhimento. Isso quer dizer carinho, isso quer dizer respeito, isso quer dizer, repito, paciência. Entendendo que nós também fazemos parte desse processo e que também merecemos e precisamos muito de todos esses sentimentos. Nós também precisamos que tenham paciência conosco, carinho conosco. Somos uma grande família. Tem um dito popular, eu vou trazer ele para terminar, para concluir aqui o raciocínio da gente. Tem um dito popular que diz assim: costume de casa vai à praça. Quem já ouviu esse dito? Se a gente for parar para pensar em tudo que a gente conversou aqui, não é verdade? Se a família é a célula inicial da relação social do indivíduo, o que eu aprendo em casa eu levo para a rua. Então vamos fazer com que essa família, com que as nossas famílias levem para as ruas amor, tolerância, fraternidade. Esse é o novo formato da família do século XXI. A gente está vivenciando isso com o planejamento espiritual a nos acolher, a nos inspirar, com Jesus a nos guiar e Deus a nos abençoar. Muita paz, meus irmãos, muita luz e muito amor.